seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão e minha irmã, hoje no canal Encontro com Deus. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de São João, no capítulo 21, nos versículos do versículo 3 até o versículo 14. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Enquanto aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui algum dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Vou pescar, Simão dizendo que vou pescar. Ele com os outros discípulos estavam como que com medo, estavam tristes, porque Jesus não tinha ainda ressuscitado aos seus olhos. Talvez aos nossos olhos, hoje, nesse dia, ainda nas oitavas de Páscoa, o Senhor não tenha ressuscitado. A alegria ainda talvez não tenha voltado ao teu coração, meu irmão. A alegria de Jesus ressuscitado, glorificado. Sem nós vermos pelos olhos da fé, nós fazemos como Pedro: vou pescar. E ainda mais nós fazemos como os discípulos: nós também vamos contigo. Porque quando Pedro, chefe da igreja, diz nós vamos pescar, nós ainda não estamos crentes que Jesus ressuscitou. Você que é pastor da sua casa, do seu grupo, do seu ministério, quando você se entristece, aqueles que estão ao seu lado também se entristecem e diz: vamos também, nós vamos pescar. Nós vamos à busca daquele que ainda não ressuscitou. Porque nós duvidamos e vacilamos. Partiram e entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Por que não apanharam nada, meus irmãos? Porque sem Jesus Cristo na nossa vida nós não apanhamos nada. Nós não apanhamos nada, nós não pescamos nada. Porque sem Jesus Cristo, como dizia Padre Léo, nós somos um bucho de feio. Nós somos feios porque nós não temos a transfiguração de Jesus. Mas com Jesus Cristo, quando nós ressuscitamos com Cristo, nós somos pessoas maravilhosas, transfiguradas. E Jesus pergunta no versículo 5, aparecendo a ele, diz: Amigos, na tradução do Peregrino, Jesus diz: Jovens, não tendes acaso alguma coisa para comer? Eles responderam que não, pois não reconheceram ainda o Senhor. E Jesus disse: Lançai a rede ao lado direito e achareis. E Jesus disse: Lança a rede direito, meu irmão, minha irmã. Talvez você e eu estamos lançando a rede de uma forma errada, porque nós não estamos lançando as redes no lado que Jesus está nos mandando. Jesus nos manda para a direita e às vezes a gente tem que ir para a esquerda e a gente vai para a esquerda. As palavras de Deus na nossa vida são um mistério, meus irmãos. Jesus nos propõe uma coisa e a gente segue outro, e isso nos confunde a cabeça porque a nossa fé não está firmada na fé de Jesus Cristo. E seguindo ainda no versículo 6, 7, os apóstolos, ao reconhecerem Jesus, ele estava aproximadamente 200 côvados, menos de 100 metros. Eles reconheceram Jesus e Pedro diz: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu. Nós estávamos como que nu,
nus, meus irmãos, despidos, sem a nossa graça, sem a graça santificante de Jesus Cristo. E quando a gente se reveste da armadura de Deus, da fé em Jesus Cristo ressuscitado, nós nos vestimos dessa graça e nos lançamos ao braço do Pai. E Jesus, ao partilhar com os discípulos, dizei: trazei aqui um dos peixes que apanhastes. As premissas, meus irmãos, tudo aquilo, as almas, as graças, os mistérios, os carismas, são tudo para Deus, meus irmãos. É tudo para graça, para glorificação do Senhor. E ainda, nesses 153 grandes peixes, apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali. O Espírito Santo cingiu aquelas redes. O Espírito Santo cingiu e ungiu aquela barca. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: quem és tu? Porque eles estavam que abismados. Eles estavam com a fé fraca. Mas Jesus veio acrescentar, veio testemunhar, veio glorificar os seus. Porque ele, primeiramente, que desceu à mansão dos mortos e ressuscitou, ao terceiro dia foi glorificado e também nos glorificará. Um dia depois da gente morrer, a gente ressuscitará com Cristo. Então lancemos as redes do lado direito e tenhamos fé que em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.